Olá, bem-vindo e boa tarde a você que continua acompanhando a programação da HIT. Vamos agora saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo nesta quinta-feira, dia 14 de setembro. Ontem, quarta-feira, nós demos a informação de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, havia sancionado uma lei que obrigava, a partir de ontem mesmo, que estabelecimentos como bares, restaurantes e padarias a darem água potável sem qualquer cobrança para os clientes e à vontade. Bom, já ontem mesmo a Justiça de São Paulo concedeu uma liminar, suspendendo essa lei, atendendo à ação de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional do Turismo. A entidade alegou que a norma viola o princípio da razoabilidade, porque representa intromissão do Estado no exercício de atividade econômica privada e de livre iniciativa, além da imposição ser desproporcional. Ainda segundo a entidade, a medida reflete e diminuição do consumo de água mineral e até outras bebidas nos locais e atinge a receita dos estabelecimentos. A Organização Meteorológica Mundial, Agência Meteorológica da ONU, afirmou que a tragédia na Líbia, onde inundações mataram cerca de 5.000 pessoas, podia ter sido minimizada se existisse um sistema de alerta e uma gestão de emergências eficaz. Mas a maioria das mortes causadas pelas inundações devastadoras podia ter sido evitada se os sistemas de alerta precoce e de gestão de emergências tivessem funcionado adequadamente. A afirmação foi feita nesta quinta-feira pela Organização Meteorológica Mundial da ONU. Peter Taalas, chefe da OMM, afirmou que parte da população poderia ter sido evacuada a tempo e que a falta de previsão do tempo e de divulgação de alerta precoce contribuíram em grande parte para a dimensão do desastre. E ressaltou que, devido ao conflito interno de anos que abala o país, a rede de observação meteorológica foi muito destruída. A Líbia, que sofre de instabilidade política há anos, continua abalada pelas inundações repentinas que, desencadeadas pela tempestade Daniel, atingiram o leste do país no fim de semana. As Nações Unidas, os Estados Unidos, a União Europeia e muitos países do Oriente Médio e do Norte da África estão enviando equipamentos de socorro e assistência, incluindo alimentos, água, abrigos de emergência e material médico. O grupo varejista Shein ou Shein recebeu hoje o selo do programa Remessa Conforme da Receita Federal. Com isso, as compras de até $50, o que hoje equivale a R$ 245, feitas pela plataforma, ficarão isentas do imposto de importação. O consumidor vai pagar apenas os 17% de ICMS. A Shein foi a primeira a pedir acesso ao programa Remessa Conforme e agora é a terceira empresa de comércio online a ser incluída no programa, depois da AliExpress e da Cinerlog. Como forma de dar e trazer mais segurança aos moradores, condomínios de São Paulo têm apostado em comunidade e tecnologia contra roubos. Para especialistas, inteligência artificial deve ser combinada a treinamento de moradores. Com registros de roubos e furtos cada vez maiores, moradores de Moema, bairro da Zona Sul da capital paulista, resolveram reforçar a segurança com troca de informações com a comunidade no entorno. O resultado foi que, após 3 anos, a ação virou um grupo com mais de 100 condomínios, com troca de informações sobre segurança e treinamento das equipes de zeladores e porteiros. À medida se somam a popularização de centrais de monitoramento, a portarias remotas e ao uso de inteligência artificial. Quando se trata de condomínios maiores, já são usados drones que monitoram a área e até podem notificar equipes humanas para tomar decisões. Só que grande parte das falhas percebidas é humana, seja por portas deixadas abertas ou informações imprecisas para a liberação de acesso a visitantes e entregadores. Tanto que, para especialistas, não adianta investir em equipamentos sem treinar profissionais e moradores. Como, por exemplo, o controle de acesso a ser restrito e contar com uma análise humana, além de tecnologias como biometria facial, especialmente no acesso de mais de uma pessoa. Existem 4 pontos básicos de triagem em qualquer situação de visitante, que passa pelo aviso da chegada da pessoa, a autorização para entrar no condomínio
e a checagem ou a realização de cadastro, se for a primeira visita. No caso de entregadores de encomendas, a recomendação é uma área segura para o despacho e recebimento das encomendas, sem permitir o acesso ao interior do condomínio. Com as câmeras, se estiverem associadas a sistemas analíticos de reconhecimento, compõem um modelo já sacramentado de controle do perímetro do condomínio que começa nos sensores. Então, se há um disparo de algum desses equipamentos, a análise é complementada por câmeras. Sendo um alarme verdadeiro, como uma invasão, a equipe de segurança deve idealmente verificar a situação de uma guarita para que não se exponha, indo até o local. A intenção é fazer com que algumas medidas sejam visuais para que alguém, planejando, veja que tem proteção, câmera e cerca elétrica. Quando o ato vai acontecer, a detecção dessa ação deve ser a mais precoce possível. Daí entra a inteligência artificial, que avança no monitoramento em relação a sistemas de câmeras que gravam as ocorrências ou a vigilância de equipes presenciais ou remotas. Segundo especialistas, seja visitas ao vivo por porteiro ou em centrais de monitoramento, é uma quantidade enorme de câmeras para monitorar e algo pode passar despercebido. Outro cuidado é com as etiquetas. Condomínios têm circulado avisos sobre o risco de deixar os dados à mercê de golpistas, com o descarte sem a destruição das informações. O portão da casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi arrombado e o local invadido por 4 homens armados na madrugada desta quinta-feira. Como não conseguiram entrar, os suspeitos ainda não identificados fugiram, mas as câmeras de vigilância do imóvel, que fica na zona sul de São Paulo, registraram a tentativa de invasão. O ministro estava em casa junto com a filha. As imagens foram entregues à Polícia Federal. Vamos agora ao Minuto da Economia de hoje. Saiu hoje na Argentina um número que vai dificultar a reeleição do atual presidente, Sérgio Massa, nas eleições de outubro. Em agosto, a inflação foi de quase 12,5%. O índice mais alto dos últimos 32 anos dá força ao discurso do líder da extrema-direita, Javier Milei, de que está tudo errado na economia do país. Ideologias à parte, não dá para deixar de lado que, em média, o que mais subiu foi o preço dos alimentos, com destaque para a carne, que é um produto quase tão tradicional para os argentinos como o tango. E quem está dançando, no sentido negativo da palavra, é o consumidor, que viu o preço de alguns cortes subir mais de 40%. E é fácil explicar por que isso aconteceu. A velha tática do congelamento. Se um governo não permite reajustes, ganha a simpatia do público. Mas quando não dá para segurar mais, como aconteceu agora na Argentina, é fácil identificar o culpado. Não vai adiantar fazer discursos com excelentes teorias econômicas. O eleitor estará fazendo uma dieta forçada. É um suplemento para a oposição de qualquer país. E para a gente encerrar, um estudo europeu mostrou que crianças e adolescentes estão apresentando sintomas de ansiedade e depressão mais cedo e com uma duração mais prolongada do que há 10 anos. Problemas emocionais surgem por volta dos 9 anos e tem um pico aos 14. O estudo inédito recém-publicado no The Lancet, conduzido por universidades do Reino Unido, avaliou a mudança geracional dos transtornos mentais, comparando dados de 2 grupos avaliados com uma diferença de 10 anos. O primeiro, com cerca de 10 mil indivíduos nascidos entre 1991 e 92. E o segundo, com quase 18 mil nascidos entre 2000 e 2002. Foram utilizados questionários sobre as dificuldades e habilidades das crianças e jovens, capazes de mapear uma série de sintomas de transtornos emocionais, o que inclui sentimentos como nervosismo e medo, bem como sintomas físicos como dor no estômago. As perguntas foram respondidas pelos principais cuidadores em diversos momentos da infância e adolescência. Ao avaliar os 2 grupos, aqueles nascidos nos anos de 1990 mantiveram uma estabilidade emocional até bem depois do início da adolescência, mas a geração dos anos 2000 começou a apresentar problemas emocionais
a partir dos 9 anos de idade, com um pico por volta dos 14 anos, e as meninas foram as mais afetadas. É importante ressaltar que o aumento de problemas emocionais não representem necessariamente diagnósticos de transtornos depressivos e ansiosos, mas sugerem que houve uma mudança nas virações. Outros estudos mostram um aumento dos casos de transtornos mentais após a pandemia da Covid-19, principalmente por conta do isolamento social. E neste estudo específico foi apontado também outros fatores, como mudanças no estilo de vida, uso de tecnologia, questões de imagem corporal e pressões acadêmicas, além do aumento da desigualdade social. Para especialistas, é preciso ficar atento à mudança de comportamento ou quando a pessoa está diferente do que costuma ser e que são duradouras, ou seja, se está mais isolado, mais recluso, mais irritado, se perde interesse pelas coisas que fazia antes, ou por encontrar amigos, a orientação é sempre procurar ajuda especializada. E essa edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha daqui a pouco às 6h30 com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva. Eu volto às 10 da noite ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto e espero por você. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau.